Dic nobis Maria, nos bom dia, shalom, shalom, como vocês estão? Dia 29 de novembro, sábado aqui, um dia ensolarado, calor, sol, céuzinho bem azul, aqui passarinhada cantando, uma alegria que só vendo, um dia maravilhoso por aqui. Gente, compartilhando com vocês aqui uma reflexão aqui no livro de Coríntios, capítulo 11. Na verdade está no capítulo 11, mas não necessariamente. Ele está um pouquinho do capítulo 11 de 2 Coríntios, no caso, né? Mas tem vários versículos aqui que tira dele. Mas ele fala assim, ó, começando a ver a luz. Diz assim, ó, diferentes tipos de luz fazem parte do dia a dia. Luz do sol e da lua, luzes de semáforos e holofotes, luz de fogo, luzes da cidade, luz de vela e luz de lâmpadas, luzes brilhantes e ofuscantes, luzes confusas e enganosas. Todas apresentam algo em comum, acabam se extinguindo. Não são confiáveis, jamais poderiam ser a luz de que precisamos para iluminar nosso caminho. Só há uma luz que nunca se apaga, a que vem de Deus. Ela é Deus. A luz de Deus é a verdadeira luz. Ela elucida. Todas as demais confundem. Só a luz divina revela a verdade. Afasta-nos da cegueira e nos ajuda a ver como nunca fomos capazes de fazê-lo. Deus diz: conduzirei este povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Isaías 42:16. A luz de Deus penetra a escuridão e esta não pode apagá-la. A menos que sigamos a verdadeira luz, estaremos sendo levados para as trevas. Já ouvi pessoas relatarem experiências de quase-morte quando viram uma luz brilhante. Não duvido que a tenham visto, mas sei que quando nós, os que cremos no Senhor, morrermos, não veremos uma luz, veremos a luz. Veremos Jesus, que é a luz do mundo. A melhor maneira de nos assegurarmos de ver sua luz depois de morrermos é seguir sua luz enquanto estivermos vivos. Começamos a ver a luz quando começamos a ver o Senhor. Para não seguir a luz errada, devemos nos ater apenas a de Jesus. O mundo quer que sigamos a sua luz. O diabo quer que sigamos a dele. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Encontraremos pessoas que se julgam nossas salvadoras e desejam que sigamos a sua luz. Deus, porém, não quer que sigamos uma luz, quer que o sigamos, e assim ele se torna a nossa luz. Quanto mais fielmente o seguirmos, mais sua luz brilhará em nosso caminho. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. João 1:4. A luz de Deus é constante porque Ele é constante. Ele é imutável. Sua luz não enfraquece ou se apaga. Se tivermos essa impressão, é porque saímos da luz de sua
Se tivermos essa impressão, é porque saímos da luz de sua presença. Embora Deus seja onipresente, devemos lembrar que há níveis de plenitude de sua presença e que podemos desfrutar e experimentar. Ele nos dá tanto de sua presença quanto podemos receber. Apesar de sua luz nunca se apagar, às vezes nossas ações nos separam da plenitude da vida divina e fazem sua luz parecer fraca em nossa vida. Sua luz, no entanto, está sempre disponível. Não importa quanto imaginemos que erramos na vida, nunca estaremos realmente no escuro quando olharmos para ele. Hoje em dia, existem, muitas pessoas, aí na mídia em geral, porque nós hoje em dia nós somos bombardeados com milhares de tipos de mídias digitais e pessoas influencers de todo tipo em todos os lugares, E o que tem de influencers, tentando serem pessoas para a gente seguir, inclusive no meio cristão. E a gente fica pasmo todos os dias de vermos pessoas querendo inclusive editar a Bíblia, que a Bíblia está muito rigorosa, que a Bíblia está muito isso, está muito aquilo. Pessoas querendo ser a luz na nossa vida, querendo substituir a luz de Jesus na nossa vida. E a gente precisa ficar muito atento a isso, porque são pessoas que a gente conhece há muitos anos, pessoas que a gente acompanha há muitos anos e que há anos atrás eram pessoas que eram referencial de pessoas de Deus na nossa vida, que eram pessoas abençoadas por Deus, ungidas por Deus, mas que hoje já não são mais, que antes tinham a luz de Deus na vida delas e hoje não tem mais, que a luz já se apagou faz muito tempo, mas que hoje elas estão ali, que tem uma luz, mas não tem mais a luz na sua vida, Então nós precisamos estar atentos a isso, Que é o que diz aqui, que essa pessoa tem uma luz, mas não tem a luz, E que nem Paulo, quando Paulo, está a caminho de Damasco, que ele é cegado pela luz, que era a luz do próprio Jesus. Paulo fala, ele viu o próprio Jesus. Jesus apareceu para ele no caminho, porque o próprio Paulo fala, eu vi Jesus. O próprio Jesus apareceu para ele no caminho. E foi a luz de Jesus que iluminou o caminho de Damasco para Paulo, no caso. Então, hoje em dia, nós precisamos estar muito atentos, sabe? Espiritualmente, a gente tem que estar assim, muito sensível ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem traz a sensibilidade do Espírito Santo que nos mostra quando é a luz de Jesus e quando não é. Porque num tempo em que tem muitos falsos profetas por aí, e que a própria Bíblia diz que o diabo quer que a gente siga ele, que até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz, tem muitos falsos profetas por aí se disfarçando de anjo de luz, para desviar o povo de Deus. E olha, eu vou falar para vocês, eu já vi muitas pessoas, indo atrás, desviando do caminho
porque não tem a discernimento do Espírito Santo e não percebeu que não era o Espírito, que não era o Espírito Santo, que não era Deus. E eu falo, gente, mas isso não é bíblico, não está na Bíblia, não. Né? Mas porque não tem o discernimento do Espírito Santo. Então a gente precisa estar atento, né, à luz correta, né, num mundo que hoje em dia, né, que tem tanta informação, tem tantas coisas por aí, né? Então a gente tem que estar atenta às luzes por aí, né? E a gente precisa estar atenta à luz correta, né? A luz do Espírito Santo. O nosso espírito, o Espírito Santo que habita em nós, né? Nos comunicar se aquilo é realmente do Senhor ou não. E ele comunica, tá? O Espírito Santo, ele comunica, mas a gente precisa estar atenta à voz do Espírito Santo. Para isso, né, a gente tem que estar com a nossa oração em dia, né? A gente está com o nosso jejum em dia, com a meditação da palavra em dia, com o alimento da palavra em dia, porque se a gente, né, acorda, não ora, nunca tá meditando na palavra. E eu não digo para você que você tem que estar todo dia com a Bíblia física na sua mão todo dia, mas ouvir, nem que seja no celular, ou uma ministração no YouTube, no caminho do teu trabalho, ou quando você chega em casa, você colocar uma ministração para você ver na televisão, sabe? Ou no teu trabalho, você ouvir uma ministração, ou quando você vai na igreja, você precisa se alimentar da palavra, e de alguma forma você precisa se alimentar da palavra. Porque se você não se alimentar da palavra, você não vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Aí qualquer lixo que chegar em você, você vai se alimentar e você vai achar que é o Espírito Santo, e não vai ser. Aí o inimigo vai chegar com as coisas dele, e você vai aceitar e você vai achar que é a luz de Deus, e não vai ser. Então você precisa se alimentar da palavra do Senhor, do alimento sadio do Senhor. Você precisa fazer a tua parte, você precisa se alimentar da palavra, porque senão o inimigo chega e você nem percebe. Ele te dá uma rasteira e você nem nota. Porque ele está ao nosso... A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, ele fica assim, gente. Ele fica nos rodeando, prestando atenção. No momento que a gente está distraído para pular em cima. Se você já viu algum vídeo na natureza, na África, enquanto os bichinhos estão lá pastando, distraído, os animais que caçam, eles ficam só na espreita, esperando o animal estar distraído para atacar. E o inimigo é dessa forma. Ele só fica ali esperando para atacar. Então a gente precisa estar alimentado espiritualmente para o inimigo não pegar a gente com a retaguarda baixa. Tá bom? Então essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Fiquem atentos à luz do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Enquanto a gente estiver sob a luz do Espírito Santo do Senhor, a gente vai estar guardado, a gente vai estar bem iluminado, né? Porque aonde a luz do Senhor brilha, as trevas dissipam. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Shalom, shalom.